glória, 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 glória. Levanta bem alto. Isso, dá lugar a Deus nesta oração. Glória a Deus, glória a Jesus Nazareno. Espírito Santo, vai operando, Senhor. Vai realizando esta obra, Pai, através da oração. A oração é a chave da vitória. Muita oração, muita bênção. Ó Espírito Santo, e nós oramos porque nós cremos na promessa e há de se cumprir. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu apresento esse lar, meu Pai, esse casal que está atribulado. O inimigo está lutando muito para criar problema, para destruir a união que o Senhor mesmo abençoou. E eu creio, meu Deus, que o diabo ele vai contar derrota. Amém. Porque a oração de um justo pode muito pelos seus efeitos. Amém. A igreja ora e a igreja crê que nada poderá impedir a felicidade do crente. Amém. Nós somos bem-aventurados, quer dizer, feliz o lar que louva a Deus, feliz a nação que teme a Deus. E nós colocamos esta oração, Pai, intercedendo pelos casais, intercedendo por Israel, intercedendo pela família, intercedendo pelo povo lá do Rio Grande do Sul, intercedendo pela igreja. Deus é amor em todas as partes do mundo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, coloque dentro da salva com um sorriso nos lábios, cantando: Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Amém. Irmãos, o pastor Renato mandou a paz do Senhor para vocês. Hoje eu estive lá em Niterói, ele pregou. Eu cheguei depois da mensagem, mas aí ele falou: irmão Pérez, manda a paz do Senhor para o povo de Maria Paula. Eu estou mandando. O pastor Severino também mandou a paz do Senhor, né? Ele comentou, ele se lembrou do tempo que ele também pregou aqui, não sei se chegou a dirigir, mas pregou aqui, né? E nós vamos levantar de novo a igreja Deus Amor de Maria Paula. Quem crê que nós vamos levantar de novo? Então vamos pegar a Bíblia, amém? Está dado aí o recado, pastor Renato, pastor Severino, agora é pastor mesmo, né? Criaram aí o termo pastor, mas todo mundo que prega a palavra de Deus é pastor. Vamos abrir a Bíblia. Até as irmãs são pastores, né? Só não pode chamar de pastor, porque senão, né, embola a cabeça do povo. Mas as irmãs que pregam a palavra de Deus, elas também estão pastoreando, né? Não existe nenhuma discriminação, não, né? Só não vai chamar de pastora, né? Ô pastora, encher a boca, pastora Fátima. Aí pronto. Aí chama de pastora Fátima. Ô pastora Alice. Aí pronto, a irmã já fica inchada. Pastora Beth. Fica até estranho chamar, né? Mas todo mundo que prega, irmão, você é um mensageiro, amém? Vamos abrir em Mateus. Porque a Bíblia diz que Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus. E o povo não queria ouvir, porque era mulher, né? Então tem que ter vigilância nessa questão, né, irmãos? Por causa de pouca coisa, a pessoa perde até a salvação, né? Fica brigando com coisas que não há necessidade de brigar, né? Então vamos lá, Mateus.
Eu sou tranquilo, irmãos, eu sou tranquilo. É difícil alguém me deixar nervoso, é difícil. Mateus capítulo 24. É difícil alguém me deixar nervoso, é muito difícil. Irmã Beth, já me viu nervoso, irmã Beth? Olha lá, nunca me viu nervoso. Não, nem assim, não. Pode ficar tranquilo. Porque isso daí já é de nascença. Meu filho também é tranquilo. Meu filho Davi é tranquilo, né? 24, versículo 24. Aleluia. 24, Mateus capítulo 24. Quem achou, diga amém. Amém. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem algum visitante hoje? Todos já conhecem, né? Estão vivos, né? Então, irmãos, ninguém vai me ver nervoso, não. Não vale a pena. A pessoa fica nervosa, sabe o que acontece? O nervosismo vai para o sangue. Aí solta uma substância chamada adrenalina. Quem já ouviu falar da adrenalina? Quando chega no sangue, só vai provocar doença. Então, não vale a pena ficar nervoso, né? E Jesus, ele diz que ele é manso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso. Amém, igreja? Jesus é manso, então para que eu vou ficar nervoso? Não? Vocês nunca vão me ver nervoso, nunca nessa terra. Agora, quando Satanás ele se levanta, aí eu tenho que falar duro com o diabo. Mas aí não é irmão Pérez mágico. Aí é Deus usando. Quem está entendendo, diga amém. É diferente, né? Quando nós expulsamos o demônio, a gente fala que nós expulsamos, mas na verdade, quem está expulsando é o Espírito Santo através de nós. Amém, igreja? Ah, não pode falar que expulsa, não. Falo, porque Jesus disse: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, expulsai os demônios, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então é para expulsar o demônio, sim. Em nome de Jesus, mas você está expulsando, não é verdade? Ah, Satanás se levantou, irmão, você está papando mosca. Você tem autoridade para expulsar o diabo, não é verdade? Vamos lá, Mateus capítulo 24. Quem achou, diga glória a Deus. O sermão profético e o princípio de dores. Você tem autoridade para expulsar o diabo, irmão. É você que expulsa. Esperar Jesus expulsar só no dia que ele arrebatar a igreja. Até lá você já passou todo tipo de luta. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que explicar, porque tem crente que acha que não, se eu falar que eu expulsei é porque eu estou inchado. Não, Jesus mandou expulsar. E detalhe, se você não expulsar, você está desobedecendo. Porque Jesus, ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Expulsai demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então a ordem de Jesus é expulsar o diabo. Mateus capítulo 24. Vamos ler. A irmã Alice já achou? A irmã Alice? Então vamos acompanhar ali. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo:
Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Levante a Bíblia. Oh glória, vamos orar. Todos dando glória, 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 Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória, 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 Senhor. Senhor, fala conosco nesses 15 minutinhos, Senhor. Ó Deus, como é bom ouvir a voz do Senhor falando conosco. Como é bom acompanhar, Senhor, essa liturgia. Como é bom receber desse alimento, desse pão que desce do céu para nos alimentar. Que delícia que o Senhor venha falar profundamente esta noite, Pai. E vai curando, Senhor, durante a liturgia. Tenha liberdade. Amém, amém. Podeis assentar, igreja. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade. Isso, glorifica. É isso que Ele quer ouvir da igreja. O louvor e a adoração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos acompanhar a mensagem. 15 minutos eu prego, tá bom? E não precisa mais do que isso, né? Jesus, ele ia saindo do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Imagina, igreja, o Senhor Jesus saindo do templo. O templo, ele foi edificado para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, para receber as orações e para orar e para aprender da palavra de Deus. Então o templo é isso aqui, ó, é a igreja. Naquele tempo ainda não havia igreja, né? Mas o templo era o lugar onde os judeus se reuniam para buscar a Deus. E Jesus, ele é o Filho de Deus. E na narrativa de Mateus, capítulo 24, nós observamos que Jesus, ele frequentava a sinagoga. Ele frequentava, melhor dizendo, né? Frequentava o templo. Aquele templo que foi edificado, né? E foi saqueado, né? Durante o ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele saqueou os utensílios do templo de Salomão, que foi edificado por Salomão. E ele acabou pegando todos os utensílios e levando para Babilônia. E no final da história, para resumir, né? Ele acabou destruindo tudo, acabou jogando por terra e levou o povo cativo para a Babilônia, e eles ficaram lá durante 70 anos. 70 anos é uma vida, é uma igreja. E nós aqui, quando nós folheamos em Mateus capítulo 24, nós vemos ali o segundo templo, né? Que foi edificado por Esdras e foi restaurado pelo rei Herodes, né? O rei Herodes não era judeu, mas para fazer a média, né? Para agradar o povo judeu, ele reedificou, ele restaurou o templo de Esdras, e ali eles buscavam a Deus naquele tempo. É a igreja, como a igreja aqui de Maria Paula, que foi edificada. E tem coisas aqui que são preciosas, né? O banco da igreja, né? Eu gosto muito do banco de madeira. Eu amo o banco de madeira. Eu não gosto daquela cadeirinha de plástico, não, sou sincero. Eu gosto do banco de madeira, porque lembra a cruz. Quem está entendendo, igreja? E tem coisas valiosas, né? Tem a caixa de som, tem a mesa, né? E tudo isso nós colocamos. Não é para ostentar, não é para dizer que olha como a igreja é luxuosa,
Muito pelo contrário, a igreja é muito simples, né? Mas é um lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Jesus, ele estava ali no templo para buscar e para orar junto com os discípulos. Mas quando ele saiu do templo, os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e começaram a se vangloriar da beleza do templo, né? Aquele templo, irmãos, ele era bem enfeitado. Além de ter lá as cadeiras de madeira, que eu acredito, né? Os bancos de madeira, eu acredito, mas era tudo revestido de ouro. As paredes eram revestidas de ouro. Era feito de madeira de acácia, mas era com revestimento de ouro, né? Hoje não dá para a gente fazer isso, né? E não faz nem sentido. E quando eles olharam para Jesus, viram que Jesus estava saindo, já tinha terminado de orar, de fazer as orações, eles começaram a se vangloriar da beleza do templo. E começaram a dizer: olha, Senhor, não vedes tudo isto? Olha como é bonito esse templo. Olha como essa igreja é bonita. Olha como a igreja aqui de Maria Paula é bonita. Olha os bancos de madeira. Olha as cadeiras aqui forradas com revestimento azul cobalto. Olha o logotipo da igreja, que bonito. O arco-íris, que coisa linda. Olha quantos ventiladores. Quem está entendendo, diga amém. A gente temporalizando seria algo desse tipo. Só que Jesus, ele ignorou todo esse discurso. Aqui no versículo 2, você observa que Jesus não dava valor nenhum para a ostentação. Olha aqui no versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você está entendendo? Então nós entendemos que para Deus, mesmo que nós venhamos fazer o melhor para Ele, colocar a igreja limpinha, né? Ajudar nas ofertas, mas o mais importante é o teu coração estar realmente sincero na presença dele. Deus, ele não olha o homem como o homem vê, não. Deus, ele olha o que está dentro do coração. Se a pessoa está ali para buscar a Deus, então de nada vai importar se a igreja tem 10 ventiladores, eu nem contei, mas deve ser mais ou menos isso, ou 8 ventiladores ou 9, contei agora, 9. É 10 ventiladores com aquele lá, né? Mas isso daí para Deus não tem importância. Importante é saber que nós viemos aqui com o coração sincero para adorar a Deus, porque não ficará pedra sobre pedra. Amém, igreja? Tudo isso vai pegar fogo. Está entendendo? Tudo isso vai pegar fogo, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, não vai ficar pedra sobre pedra. Muitas pessoas vão até procurar a igreja, né? Arrombar a porta da igreja, porque não vai ter crente mais, né? Os crentes já se foram. Eles subiram no ar, foram morar. Amém? A igreja já não vai estar mais aqui. E Jesus, ele não deu importância, né? Aquilo que os discípulos estavam falando, olha como é bonito, e eu não estava ligando para isso. Ele foi ali porque era um lugar onde se reunia para buscar a Deus, era um lugar que ele se sentia bem para buscar a Deus, para ensinar a palavra de Deus, quem está entendendo? E para compartilhar. Já nessa vida, nós já estamos compartilhando o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai se manifestar, mas aqui quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que eis que é vindo o reino de Deus entre vós. Quando nós nos reunimos para melhor. Quando nós reunimos, nós temos certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes aqui. Quem crê, pode glorificar a igreja. E o
discípulos estavam se preocupando com o fim do mundo. Olha aí, quando Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, eles já estavam pensando que a qualquer momento ia destruir tudo, né? E ali, estando assentado no Monte das Oliveiras, versículo 3, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: olha o detalhe, em particular. Tem crente, irmãos, que ele tem vergonha de dizer que é crente. Tem crente que tem vergonha até mesmo, irmão, de fazer uma pergunta. Ele acha que se fizer uma pergunta daquilo que ele não sabe, ele acha que está dando atestado de ignorância. Irmãos, todos nós aprendemos alguma coisa. Mas às vezes eu encontrei um irmão, tadinho, eu até gosto dele, mas ele falou algo, né? Eu vou ter que abordar e conversar com ele, explicar para ele. Ele diz que não precisa aprender mais nada e ele está confortável com tudo aquilo que ele sabe, que não precisa aprender mais nada. Eu preciso conversar com esse irmão com amor, é claro. Na hora eu fiquei quieto, porque, né? Tudo tem o seu tempo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas nós devemos ser humildes. Não tenha vergonha de perguntar. Não vou perguntar não, senão o irmão vai ver que eu não sei nada de Bíblia. Irmão, eu não sei nada de Bíblia. Eu tinha que saber muito mais daquilo que eu sei, mas o pouco que eu sei já é suficiente para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. No final do Evangelho de João, a Bíblia diz, né? Muita coisa Jesus ele realizou, mas o que foi registrado foi o suficiente para crermos que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso já é o suficiente você saber. Você sabendo que Jesus é o Filho de Deus, você vai se tornar uma pessoa humilde, né? Os discípulos queriam saber quando seria o fim do mundo. E, irmãos, não é algo que nós precisamos nos preocupar. E Jesus ele nem deu atenção à pergunta. Olha aqui no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Eles queriam saber quando seria o fim do mundo. E Jesus foi logo cortando. Quem está entendendo? Tramontina, né? Quem está entendendo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém. Porque o que tem de falso profeta, principalmente na internet, marcando data para o fim do mundo, e a gente nem sabe como é que vai ser. A Bíblia não revela não, você sabia? A Bíblia não revela quando vai ser, de que maneira que vai ser. A Bíblia ela dá só uma rápida pincelada, né, no cenário. Uma coisa é certa: quem ficar para trás, quem não for arrebatado, vai encarar o anticristo, vai encarar a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, e a coisa vai ficar complicada. Quem está entendendo? Levanta a mão. Agora os detalhes, irmãos. Se alguém perguntar para mim, eu vou dizer: olha, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. É isso que você tem que vigiar, que ninguém te engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a poucos. Enganarão a muitos. Muitos estão seguindo as doutrinas de Balaão. Muitos estão seguindo as doutrinas que diz que Jesus só quer o coração. Quem está entendendo, levanta a mão. Muitos estão seguindo a doutrina que tem que guardar o sábado, porque se não guardar o sábado vai para o inferno. Quem está entendendo? Muitos estão seguindo a doutrina dizendo que o diabo já está preso, já está amarrado, e não é diabo não, aquilo ali não tem nada a ver, aquilo ali é os crentes que estão fazendo um teatro. Grita: queima ele, igreja.
Eu pensava isso. Antes de vir para a igreja, eu pensava. Encheram a minha cabeça de mentira. Eu não conhecia a palavra de Deus, me enganaram. Mas Jesus está dando aqui o sinal de alerta. Olha aqui, ó. Olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então você tem que vigiar para que ninguém te enganar. A conversa de Satanás é uma conversa mole, é uma conversa mansa. Enganou a mulher mais sábia da face da terra. A mulher que nunca existiu uma mulher mais sábia do que Eva. E o diabo chegou lá com a conversinha mole dele e enganou a Eva. Quem está entendendo? E se você ficar muito tempo ouvindo a conversinha dos falsos profetas, eles podem te enganar. Chegar lá, testemunho de Jeová vai dizer para você que não, Jesus não é filho de Deus coisa nenhuma. Jesus não é só Jeová, só Jeová. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele tem todo o DNA da divindade. Em Gênesis, a Bíblia diz: façamos um homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Jesus, ele se revelou conforme a semelhança do homem. Quem está entendendo? Amém. Glória. Antes da criação, ele já estava com o Pai. Em João capítulo 1, né, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. E esse Verbo é Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João, no último capítulo de 1 João, dizendo que no céu são três que testificam: o Pai, o Filho e o Espírito. Não, não é isso que está escrito não. O Pai, o Espírito e a Palavra. É o que está escrito. E quem é a Palavra, igreja? A Palavra, ela se fez carne. A Palavra é Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Quando é que vai ser o fim do mundo, irmão Pérez? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. E sai de perto de mim com essa conversa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se o próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo. Nós acabamos de ler em Mateus 24, ele saindo ali do templo, quer dizer, ele estava lá no templo para buscar a Deus. Ele sendo filho de Deus, ele estava dando exemplo, e quando ele clamava pelo Pai, ele estava dando exemplo para nós que somos filhos também. Muitas vezes o crente, ele deixa de orar para ficar discutindo assunto que não edifica. Muitas vezes o pregador, ele sobe no púlpito, ele começa a falar só da vida dele. É que meu filho, é que minha esposa, é que a igreja que eu dirigi lá não sei aonde, é que eu preguei lá no Japão, preguei lá na África, preguei. Ele fica falando só dele e se esquece que o foco da mensagem é Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Se esquece de falar de Jesus, fala de tudo quanto é tipo de assunto. E começa a entregar mistério, é que Deus está me falando, que Deus vai te levantar, e que Deus está cortando o laço que ia acontecer, mas não vai acontecer mais. Isso daí não é revelação. Isso daí não é revelação, não. O nome disso daí é perda de tempo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O foco da mensagem é Jesus. Glória a Deus. Quando vai ser o fim do mundo? Não sei. O que eu quero saber é o seguinte: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Dá para o Senhor me encher mais do Espírito Santo? Amém, igreja? Eu quero ser como as virgens prudentes, que quando ouvi o brado, eis o noivo, saí-lhe
ao seu encontro. Eu quero estar com a minha lâmpada acesa, eu quero estar com a botija cheia do Espírito Santo, eu quero estar preparado para entrar nas bodas do Cordeiro. Bate palma e dá glória a Deus. É isso que importa. Fica toda a igreja de pé. A hora me permite. É isso que importa. Agora, se Jesus ele era cabeludo, se ele era barbudo, se ele tinha um olho azul, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era careca, se ele era barrigudo, irmãos, isso daí não interessa. Se ele era branco, se ele era preto, se ele era de olho esticado, isso não interessa. O que interessa é saber que nós somos igreja. O que interessa é saber que nós vamos participar do arrebatamento. Porque sem o Espírito Santo, ninguém sobe. Quem está entendendo? Então vamos nos humilhar na presença de Deus. Chega de ficar debatendo questões que não edificam. Só fica semeando contenda no meio da igreja. Vamos focar naquilo que interessa. O que interessa é Jesus. Amém? Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Vamos focar no que interessa. O que interessa é Jesus, é Jesus, é Jesus.